Israel entre o profeta Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 18, e os falsos profetas, os falsos profetas de Baal. A gente encontra essa história em 1 Reis no capítulo 18 e 1 Reis também no capítulo 19. E eu pensei assim uma reflexão sobre essa história. Claro que a gente não consegue ler todo o capítulo, né? Mas de maneira assim muito objetiva, resumindo esses dois capítulos, Elias era um profeta que ele combatia incansavelmente todo e qualquer tipo de idolatria. Assim era esse profeta. E num determinado momento, Elias já estava cansado, né, numa exaustão emocional, mental, por causa do estresse que o povo produzia nele. É um povo difícil, gente. Um povo difícil. Porque ele era um homem extremamente zeloso, um homem extremamente cuidadoso com as coisas do Senhor, né? Com as coisas de Deus. E ele estava já cansado, porque o povo ficava discutindo para saber quem era Deus, se era Baal ou se era Deus. Essa era a discussão. E aí o texto diz que Elias então ele fez um desafio. Ele faz um desafio aos profetas de Baal. E o desafio qual era? O Deus que respondesse com fogo ao sacrifício seria o Deus verdadeiro. E diz o texto que através de uma oração, o fogo desceu dos céus. E o final dessa história é que todos disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Será que a gente pode dizer isso todos juntos? Vamos lá? Só o Senhor é Deus. É assim que você crê também? Amém. Você tem experimentado milagres na sua vida? Deus tem abençoado você? Tem sido tão bom, né? Cada dia. A gente pode declarar todos os dias da nossa vida que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí então Elias estava já no auge do seu ministério. E o texto diz então que Jezabel, que era a mulher do rei, ela mandou matar Elias. Falou assim: Elias, eu vou te pegar, vou arrancar sua cabeça fora. Imagina só, ele no auge, vivendo uma grande experiência ministerial. E então ele recebe uma má notícia. Já aconteceu isso com você? Tá no auge, com a sua vida com Deus, coisas boas acontecendo, de repente, no meio do caminho, surge uma notícia ruim. E a notícia para ele era: vou arrancar a sua cabeça, você vai morrer. E aí quando Elias recebeu essa notícia, diz o texto que ele perdeu o ânimo. E ele foi embora, ele ficou debaixo de uma árvore e ele pediu a morte. Ele entra numa depressão. Nesse momento da sua vida, Elias estava passando por um grande sofrimento, estava completamente desanimado. Pergunto para você já ficou desanimado alguma vez na vida ou não? Hein? Já se sentiu desanimado ou não? Sim. Quantas vezes? O desânimo fez você desistir de alguma coisa? Aí está o ponto, né? Às vezes surgem sofrimentos, a gente sabe que o sofrimento faz parte do viver humano. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa garantia é o Senhor. O Senhor prometeu mesmo estar conosco todos os dias. Isso que traz alento para a nossa vida, para o nosso coração, sabendo que a presença de Jesus em meio ao sofrimento, ela faz toda a diferença. Amém, meus irmãos? Mas eu queria, 3 coisinhas para o seu coração aqui, diante desse quadro que a gente vê aqui, dessa história, que traz uma lição especial para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Diante do sofrimento, qual que é a resposta que Deus tem para a nossa vida quando estamos num momento de desânimo e sofrimento? Primeira coisa que eu vou deixar para o coração de vocês é que Deus o encontrará onde quer que você esteja. Diante do sofrimento que você estiver vivendo, como Elias viveu, Deus o encontrará. Diga assim: Deus me encontrará. Deus me encontrará onde eu estiver. Onde eu estiver. Você crê nisso ou não? Amém. Você vê, o texto mostra que Elias ele foi para o deserto, ele se recolheu debaixo de um arbusto pedindo a morte. Senhor, tira minha vida, não faz sentido viver. Ele era um homem como nós. Ele era um homem que tinha grandes experiências com Deus, é verdade. Naquele momento ele estava desistindo da vida, desistindo do ministério. Para ele não tinha mais sentido viver. E agora a notícia é que ninguém consegue se esconder de Deus. Isso é muito bom, gente, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar.
Então, nesse exato momento, os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém. A gente não consegue esconder de Deus. Não adianta você viajar para onde for, eu vou me isolar, vou esconder. De todo mundo, você pode, de todos sim. Mas de Deus não tem jeito. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele vai encontrar você onde quer que você estiver. Ele vai encontrar você como Ele encontrou Elias, né? O texto mostra que quando Elias ele chega no Monte Horebe, ele entra numa caverna, mas Deus encontrou ele e disse: Elias, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Ele lá dentro da caverna. Irmãos, Deus nos encontra. Deus sabe o que a gente está passando. Deus sabe as lutas que você está vivendo. Você saiu do Brasil, né? Existe uma realidade da sua vida lá no Brasil. E muitos que estão aqui, de repente, estão vivendo um tempo muito difícil, de um sofrimento, de um problema, de uma questão difícil, de uma aflição, de uma desilusão, de lutas que a vida realmente oferece. Mas a notícia é que o Senhor vai te encontrar e esse encontro vai ser para te salvar. Amém. Você crê assim ou não? Amém. Que a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a resposta que Deus tem para a nossa vida diante daquilo que estamos vivendo e passando é a mesma com Elias. Aqui, Deus o encontrou. Deus foi ao encontro dele. Mesmo ele tentando se esconder, fugir, Deus foi ao encontro dele. Mas o encontro com Deus não é para acabar com a gente. Não é para terminar de esmagar a cana. Não. Mas é para salvar a gente. Para oferecer abraço. Para oferecer colo. Para enxugar as nossas lágrimas. O Espírito Santo Consolador se faz presente. E ele vai enxugar toda a lágrima que sai dos nossos olhos. Amém? É um encontro de amor. Onde o Senhor, de braços abertos, vem e nos recebe. Braços amorosos que não são... O abraço de Deus não é um abraço esmagador. Mas é um abraço curador. É isso que o Senhor está querendo fazer com cada um de nós aqui. No momento que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Segunda coisa que eu deixo para o seu coração. Qual é a segunda resposta de Deus num momento como esse, parecido com o de Elias, que por vezes a gente vive? De sofrimento que a gente quer se isolar e esconder de todo mundo, que estamos com medo. É que Deus falará do jeito que Ele quer. Deus vai falar do jeito que Ele quer. Porque a gente vê nessa história aqui, né, que com Elias, Deus não falou através do vento forte, Deus não falou através do terremoto, Deus falou com Elias através de uma, você lembra? De uma brisa suave. Porque o Senhor sabe qual é o melhor jeito de falar conosco. O Senhor sabe como é que Ele vai falar com você. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esteja atento, atenta, pois a qualquer momento o Senhor vai visitar você de uma maneira muito especial. E essa visitação pode ser aqui nesta terra. Eu creio. Amém? Amém. Tenho certeza que nesse momento, até agora, nós estamos aqui quantos dias? Estamos... Já 3, 4, 3? É isso? Aqui, Israel 2, né? Nossa, tentando, parece que a gente... vai ser uma Caramba, semana. vai ser uma semana. Mas eu tenho certeza que, ainda quando eu vi ontem, pessoas falando, eu fiz questão de provocar aquela nossa conversa no ônibus, do que havia chamado a atenção, né, nessa nossa estada aqui e tal. Eu vi alguns depoimentos. Eu tenho certeza que Deus já está visitando pessoas de maneira especial. A sua vinda nessa terra não é vã. O Senhor vai te encontrar, vai te visitar de uma maneira especial. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer pontuar a sua história, e basta uma palavra só do Senhor nessa sua vinda a Israel. Se você ouvir apenas uma palavra que o Senhor lhe der, a sua vida vai ser totalmente transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas uma terceira coisa que a gente consegue aprender aqui dentro dessa história é que Deus vai continuar dando a nós sentido à vida. Veja, eu falei que Deus vai encontrar a gente onde a gente estiver. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A gente não consegue fugir da presença de Deus. E esse encontro é um encontro bom, porque é um encontro que vai nos curar, vai nos ajudar, vai nos salvar. Falei que Deus, Ele vai falar do jeito que Ele quer. E a maneira como Deus fala é sempre para trazer ânimo. Sempre assim. Palavras de vida eterna. Ao ponto de Pedro falar, para quem iremos nós, né? Só tu tens palavras de vida eterna.
As palavras de Jesus transformam a nossa vida. E agora, Deus continua dando um sentido à nossa vida. Essa é a terceira coisa que me chama muita atenção, né? Deus vai mostrar que a sua vida e o seu trabalho até hoje não foram em vão. Aleluia, queridos. Você vê, embora Elias, ele achava que tudo aquilo que ele tinha feito até então, né, o sucesso ministerial dele, da vida dele, da carreira dele, parecia ser um homem bem sucedido, mas de repente ele olha para tudo aquilo e ele fala, será que valeu a pena? Eu fiz tanta coisa boa, acho que a gente já teve esse sentimento com a gente, não é não, meus irmãos? Poxa, eu fiz tanta coisa, tenho servido ao Senhor, tenho me doado, vale a pena? Para chegar num sofrimento como esse, para eu ter que me isolar? Mas sabe, meus irmãos, Deus em outras palavras estava dizendo o seguinte, olha Elias, ainda há 7.000 fiéis que não se dobraram a Baal. Ainda há, em outras palavras, Elias, o seu trabalho, Elias, não foi em vão. Elias, o seu trabalho deu fruto. A sua mensagem, aquilo que você falou, foi ouvido. Sua mensagem foi aceita. 7.000 se conservaram fiéis a mim por causa de você, Elias. Por causa do seu trabalho profético. O seu trabalho não foi em vão. Não foi em vão. Então, assim vai acontecer na minha vida e na sua vida. Deus disse mais a ele. Deus disse mais. Levanta-te, Elias. Aquele momento de prostração que ele estava. Deus trouxe uma palavra de ânimo e disse, Elias, está na hora de você levantar. Está na hora de você comer. Quando a gente fala de comer, é se alimentar, para nós o sentido que a gente pode dar, é se alimentar da palavra. Porque é a palavra que produz vida. É a palavra que produz fé. O que vai produzir fé no seu coração não é conversa fiada. Não é pensamento positivo. Vamos pensar positivo para produzir fé. Não, o que produz fé é o conhecimento da palavra. Amém? Amém. Através do conhecimento, através da minha meditação com a palavra, isso vai produzir fé no meu coração. E Deus estava dizendo ali para Elias, Elias, chega, agora está na hora de você se levantar. Se levante, come, porque longa será a tua jornada. Tem muita coisa, Elias, para acontecer na tua vida. Então, se você veio aqui nessa terra, está prostrado, abatido, vivendo uma situação difícil que você deixou lá no Brasil ainda para resolver. Você deu só um tempo, mas vai voltar, vai encarar a realidade de novo. Deixa eu dizer para você, a palavra do Senhor para vocês, para nós, nesta manhã é: levanta-te, se alimente da minha palavra, porque longa será a tua jornada. Eu tenho muita coisa para fazer em você e através de você. Para a glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha, Deus vai dar um novo sentido para a nossa vida. Eu tenho certeza, como eu disse, que o encontro que nós estamos tendo aqui, nessa terra, é um encontro especial, onde Deus quer falar conosco. Ele nos encontra aqui e Ele vai dar um novo sentido para a nossa vida. Quando chegarmos ao Brasil, chegaremos mais fortes. Estamos nos alimentando da palavra. Amém. E a palavra tem um nome. A palavra tem um nome. Qual é o nome? Jesus. Amém, queridos? Amém.